Oi, oi, turma, como é que vocês estão? Gente, vê só, essa aula de hoje vai ser como se fosse a aula prática. Gente, eu quero deixar claro que a gente vai ter essa aula prática quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, tá certo? Mas eu não queria não fazer essa aula com vocês nesse momento. Por quê? Porque vocês vão ter a primeira avaliação agora, e eu acredito muito que a prática, observar as peças, acaba facilitando nesse processo de aprendizagem. Então, por esse motivo, eu resolvi simular uma aula prática, mostrando para vocês peças que a gente encontra no nosso laboratório, tá? Então, vou mostrar algumas imagens e a gente vai vendo cada uma das estruturas, ok? Gente, vamos começar observando essa peça, tá? Na nossa primeira aula, a gente viu que o nosso sistema nervoso é um sistema altamente nobre. E por ser nobre, ele apresenta algumas camadas protetoras. A gente estudou a parte óssea como camada protetora, estudamos as meninges e estudamos também o líquido cefalorraquidiano. Então, olhando para essa peça, a gente consegue ver a parte óssea, tá? A gente viu que o nosso crânio, apesar de parecer uma coisa só, na verdade ele é formado por vários ossos. E aí aqui a gente consegue observar essa linha aqui exatamente que divide cada um desses ossos, tá? A gente viu também que esses ossos, eles podem ser classificados em dois conjuntos. Os ossos que revestem, que protegem o encéfalo, e os ossos que formam a nossa face. Gente, os ossos que revestem o encéfalo são os ossos que a gente vai chamar de neurocrânio. E os ossos que vão formar a nossa face são os ossos que a gente vai chamar de viscerocrânio, tá? E aí eu falei para vocês que de nome de osso eu só cobraria os ossos do neurocrânio, ok? Então vamos observar nessa imagem esses ossos. Aqui a gente consegue observar um osso aqui bem grandão na frente, que inclusive é um osso só, ou seja, é um osso ímpar. Esse osso é o osso frontal. Nesse osso frontal, a gente consegue observar aqui nessa região, aquela região que a gente chama de glabela, que a gente falou que é uma área que se testa o reflexo de glabela. Em recém-nascidos, você passa o dedo aqui e aí esse bebê, ele tende a fechar os olhos. Se ele consegue fechar os olhos, a gente sabe que está tudo certo com os nervos trigêmeo e facial. Então, a glabela está no osso frontal, é onde a gente testa o reflexo de glabela para testar os nervos trigêmeo e facial, que a gente vai estudar melhor na terceira V. Aqui na lateral, a gente tem o osso temporal, e a gente vai ter dois, só que aqui a gente está só olhando de um lado. A gente tem aqui mais para cima o osso parietal, que a gente também tem dois, então o outro vai estar lá para o outro lado, certo? Olhando aqui por dentro dos olhos, a gente vai conseguir observar dois ossos que aqui não dá para a gente identificar tão bem, tá? E aí é por isso que quando eu fazia prova prática, a gente não vai ter prova prática, eram dois ossos que eu não cobrava, que é o etimoide, o mais para fora, né? O etimoide pertinho do osso lacrimal, e um mais para dentro, que passa de um lado para o outro, que é o esfenoide. Então, tanto o etimoide como o esfenoide são ossos ímpares, que se a gente estivesse observando essa peça de frente, pareceria que seriam dois ossos, mas na verdade não é. É porque esses ossos passam lá por trás do nariz, tá certo? Nessa outra peça eu consigo ver uma vista aqui lateral, né? E aí aqui eu consigo observar, ó, esse osso mais na frente, que é o osso frontal. Esse osso aqui na lateral, que é o osso temporal. Aqui a gente encontra o osso parietal. E lá atrás a gente encontra o osso occipital. Aqui eu mostro para vocês uma vista inferior do crânio, tá?
E aí esse osso aqui, que é o osso mais de trás, é o osso occipital. E eu disse para vocês que nesse osso a gente encontra um forame bem importante, que é chamado de forame magno. Então, o forame magno é encontrado no osso occipital. E por que esse forame é tão importante? Porque é através dessa cavidade aqui, desse buraco, onde vai haver a comunicação entre o que está dentro da caixa craniana, que é o encéfalo, e o que vai sair da caixa craniana, que é a nossa medula. Então, o forame magno serve aí de ponto de comunicação entre o encéfalo e a medula. A gente viu também que o nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, tudo aquilo que está lá no meinho, no que a gente chama de neuroeixo. Sistema nervoso periférico, tudo aquilo que vai para a periferia. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar um corte sagital da cabeça e aqui eu observo a divisão do meu sistema nervoso central. Então, aqui, gente, eu consigo observar ó, o meu encéfalo, que é o todo. Então, o todo que a gente tem aqui é o encéfalo. E aqui embaixo a gente tem a medula, tá? Então, a gente tem encéfalo e medula, que faz parte do sistema nervoso central. Só que o nosso encéfalo, ele tem várias subdivisões, né? A gente viu que o encéfalo é dividido em cérebro, e aí o cérebro vai ser essa porção aqui maior. A gente viu que o encéfalo também vai ter o cerebelo, que é a parte mais posterior, e vai ter o tronco encefálico, que fica logo na frente do cerebelo. Só que a gente viu que o cérebro é dividido em duas partes. A porção maior, gente, vou pintar aqui de roxo, essa porção maior é o telencéfalo. E a porção menorzinha que fica aqui no meio, ó, é o diencéfalo, certo? Então, cérebro dividido em telencéfalo e diencéfalo. E o tronco encefálico vai ser dividido na porção mais superior, que é o mesencéfalo, na parte do meio, que é a ponte, e a parte mais de baixo, que vai ser o bulbo. E aí, essa comunicação entre o encéfalo e a medula ocorre exatamente através do bulbo, tá, gente? O bulbo, ele vai se terminar e já vai começar a medula. Essa é, então, a divisão do sistema nervoso central. Sistema dividido em encéfalo e medula. O encéfalo dividido em cérebro, que é dividido em telencéfalo e diencéfalo. Cerebelo e tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Só que, além do sistema nervoso central, a gente viu o sistema nervoso periférico. Então, aqui eu mostro para vocês a coluna vertebral, tá? E aí, falando de parte óssea, a coluna vertebral é a parte óssea que vai proteger a nossa medula espinhal, tá certo? Essa coluna, ela vai ser dividida em vértebras. Então, esses quadradinhos aqui são as vértebras. Entre cada uma das vértebras, a gente vai encontrar esse disco aqui, que é o disco intervertebral. E nessas vértebras, a gente vai encontrar um forame, que é o forame vertebral ou canal vertebral, tá certo? Então, um buraquinho aqui, por onde a medula, que aqui está representada de laranja, vai conseguir passar. Só que dessa medula partem nervos. E aí, esses filamentos laranja que vocês estão vendo vindo para a lateral, são os nervos que a gente chama de nervos raquidianos. Então, o sistema nervoso periférico vai ser formado dos nervos raquidianos, das terminações nervosas, dos nervos cranianos, que vão sair lá do encéfalo, e também dos gânglios, que são dilatações que a gente tem no neurônio. Olhando para essa imagem, eu também percebo que essa coluna está dividida numa sequência de cores. Por
quê? Porque cada parte da minha coluna vai receber um nome específico. Então, essa região aqui de cima é a região cervical. Logo, esses filamentos laranja que vocês estão vendo saindo daqui são os nervos, que vão receber o nome de nervos cervicais. Nós temos 8 pares de nervos cervicais, então um vai para o lado direito, o outro para o lado esquerdo. Essa região azul é a região torácica. Portanto, os nervos que saem dessa região são os nervos torácicos. Temos 12 pares de nervos torácicos. Essa região aqui abaixo é a lombar. Na lombar, a gente também vai ter alguns nervos que vão, inclusive, formar aquela chamada cauda equina, que a gente viu na aula de medula, tá? E aí, os nervos que saem da lombar são os nervos lombares. Temos 5 pares. E, por fim, a gente tem a região do sacro, onde também vão sair 5 pares de nervos sacrais. E esse ossinho pequenininho aqui embaixo é o cóccix. E aí eu também tenho um nervinho aí que sai da região do cóccix. E aí, fazendo o somatório, a gente tem um total de 31 pares de nervos raquidianos. Nessa peça aqui, eu mostro novamente a coluna vertebral. Essa peça a gente tem no nosso laboratório, a passada também tem. Na verdade, todas as peças que eu fui mostrando tem no laboratório. Só que essa daqui eu gosto bastante, porque além dela mostrar essa separação aqui das regiões cervical, torácica, lombar, a região do sacro e do cóccix, ela também mostra os plexos. Então, se vocês lembram da nossa aula de medula, a gente viu que essa medula ela tem algumas dilatações. Dilatação na cervical, que vai formar o plexo braquial, e dilatação na lombar, que vai formar o plexo lombosacral. Então, gente, a gente tem nessa região da cervical, essa quantidade aqui, essa parte vermelha é o músculo, tá certo, gente? Deixa eu dar aqui o apontador. Então, essa parte vermelha aqui está representando o músculo. O que eu quero que você veja é a parte laranja, tá? Então, esses filamentos aqui laranja que estão saindo, ó, perceba que é um aglomerado de nervos. Então, se eu fosse olhar por dentro aqui das vértebras, eu ia encontrar uma dilatação na medula. Essa dilatação é a intumescência cervical, de onde parte as raízes de vários nervos aí que vão inervar os membros superiores. Lembrando que eu falo de um lado, mas a gente tem a mesma coisa do outro lado. Na região da lombar, a gente também vai ter uma intumescência, só que é a intumescência lombosacral. E aí eu tenho uma série de nervos também que saem dessa região. E aí esse conjunto de nervos é chamado de plexo lombosacral. E aí esse plexo vai ser responsável por inervar os membros inferiores. Nessa imagem aqui, eu mostro para vocês o famoso polígono de Willis, que a gente já viu, que a gente vai chamar de círculo arterial cerebral. Então, aqui eu encontro a base de artérias que vai irrigar o meu cérebro. E aí perceba que nessa região aqui da cervical, perceba que já tem uma linha vermelha aqui, ó, passando. Tá vendo essa linhazinha vermelha que está passando aqui por dentro das vértebras cervicais? Essa linhazinha vermelha é aquela nossa artéria vertebral. Então, a artéria vertebral recebe esse nome exatamente porque ela está passando aqui entre as vértebras, lá no meio das vértebras, através de um forame que a gente chama de forame transverso. E aí, essas artérias vertebrais, elas vão se juntar lá na base para formar apenas uma artéria, que é a artéria basilar. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar isso. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu mudar de apontador, eu tenho aqui a artéria vertebral, que eu tenho de um lado, deixa eu ver se com branco fica melhor. Então, eu tenho aqui de um lado, ficou ruim, né? Deixa eu ver aqui se eu boto outro apontador, azul claro.
Então, aqui eu vou ter, ó, uma artéria vertebral de um lado, uma artéria vertebral do outro lado. Essas artérias vertebrais vão formar essa artéria única aqui no meio, ó, que é a artéria basilar. E isso forma aquele nosso sistema vértebro-basilar, tá certo? Que vai irrigar a parte posterior do encéfalo. Através de quê? Através dessa artéria aqui, ó, que é a artéria cerebral posterior. Então, se é artéria cerebral, é porque está irrigando o cérebro. Se é posterior, é porque está indo para a parte mais posterior do cérebro, que no caso vai ser o nosso lobo occipital. Bom, aqui em cima a gente tem as carótidas internas, que são esses dois cotoquinhos aqui que está para dentro, tá? Essas duas carótidas internas, lembrando que aqui eu tenho um corte delas. Porque se eu fosse ver na real, essa carótida ela ia seguir até o coração, tá certo? Gente, e aí eu preciso que haja uma comunicação entre a artéria cerebral posterior e o sistema carotídeo que está aqui em cima, através da carótida interna. E aí eu vou ter, então, essas artérias aqui de ligação. Então, aqui eu tenho as artérias de ligação, que são as artérias comunicantes. Como elas estão comunicando a artéria cerebral posterior, então eu vou chamar ela de artéria comunicante posterior. Essa carótida interna, ela vai se dividir em duas partes. Uma artéria que vai vir aqui para a lateral e a outra artéria, ó, que vai subir aqui. Essa artéria que a gente tem aqui na lateral é a artéria cerebral média. E essa que subiu aqui vai ser a artéria cerebral anterior. Isso vai acontecer de um lado e do outro. Artéria cerebral média, artéria cerebral anterior. Só que essas artérias cerebrais anteriores, elas não podem ficar sem se comunicar. Então, aqui no meinho, gente, não vai dar nem para a gente perceber direito, mas bem aqui no meinho, a gente vai ter uma artéria que está fazendo a ligação. Essa artéria que faz a ligação também é uma artéria comunicante, só que agora vai ser a artéria comunicante do tipo anterior. Nessa imagem aqui, gente, eu mostro para vocês o neurônio, tá certo? Então, o neurônio, a gente viu que tem algumas partes, né? A gente viu, por exemplo, que essa parte maior do neurônio é o que a gente chama de corpo celular, que a gente pode chamar também de soma ou pericárdio, tá? Esse corpo celular vai ser o centro metabólico do neurônio. Por quê? Porque é aqui que a gente vai encontrar o núcleo, já que o neurônio é uma célula, ele tem um núcleo. E aqui a gente tem um material genético, o DNA, que é o que vai dizer o que é que esse neurônio vai fazer, as atividades, é o que vai controlar as atividades da célula, tá? A partir desse corpo celular, a gente viu que existem alguns prolongamentos. Esses prolongamentos são os chamados dendritos. O dendrito que é responsável por receber os estímulos sensitivos. E aí, então, o dendrito recebe esse estímulo e esse estímulo vai ser conduzido para outro prolongamento que está passando aqui por dentro. Ó. Aqui a gente já consegue observar ele, que é o axônio. Então, aqui no meio a gente tem o axônio. Aqui nessa outra imagem a gente também vai observar aqui no meio o axônio, que é o outro prolongamento. Esse axônio aqui é responsável por conduzir a informação, gerar o impulso nervoso, o impulso elétrico. Esse axônio, ele vai ser protegido por uma capinha. Essa capinha aqui, que aqui a gente já consegue observar, não dá nem para ver o axônio por dentro, porque essa capinha aqui está protegendo todo o axônio. Essa capinha é a chamada bainha de mielina. Aqui nessa outra imagem, a gente também observa aqui em verde essa bainha de mielina. A bainha de mielina que é um isolante elétrico, que ajuda a conduzir a informação mais rápida. Quanto mais bainha de mielina o neurônio tiver, mais rápida a informação ela vai ser conduzida. Essa bainha de mielina, a gente viu que ela é produzida por um tipo de célula da glia, que está representada aqui em verde, que é o oligodendrócito ou a célula de Schwann.
Vai depender de qual neurônio eu estou falando. Se eu estou dizendo que é um neurônio que está no sistema nervoso central, essa célula que produz a bainha de mielina é um oligodendrócito. Se eu estou dizendo que é um neurônio que está no sistema nervoso periférico, essa célula aqui é uma célula de Schwann, que está produzindo a bainha de mielina, certo? Só que, gente, a gente viu que a bainha de mielina ela não é contínua. Existem alguns espaços entre essas bainhas, tá? E aí aqui, esse espaço seria exatamente esse ponto aqui, onde não tem bainha de mielina. Nessa outra imagem aqui, fica difícil a gente visualizar, mas essa primeira imagem é mais fácil de observar. Então, esse espaço aqui é um espaço onde não tem bainha de mielina, é onde a informação ela vai ser transmitida, então a informação ela vai ser conduzida dessa forma aqui, através do que a gente chama de condução saltatória. Esse espaço é o que a gente chama de nódulo de Ranvier, que você pode ver aí como nódo ou nó de Ranvier. Aqui no final, a gente tem o fim do axônio, que são os terminais nervosos, as terminações nervosas, que a gente pode chamar também de telodendro. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar de novo outro neurônio. Então, aqui o corpo celular, eu tenho o núcleo aqui vai ter um espaço que vai ser o citoplasma. Eu tenho aqui esses prolongamentos que são os dendritos. Tenho outro prolongamento aqui por dentro, que é o axônio. Tenho essa capinha que está protegendo o axônio, que é a bainha de mielina, que é um isolante elétrico. Entre uma bainha e outra, temos os espaços que não são revestidos por bainha de mielina, que são os nódulos de Ranvier. E aqui no final, a gente tem a terminação nervosa, os terminais nervosos ou telodendro. E aí, gente, eu quero também mostrar para vocês, na verdade, fazer uma pergunta. Olhando para esse neurônio, como que você classifica ele quanto ao número de prolongamentos? Esse neurônio é um neurônio que a gente chama de multipolar. Por quê? Porque ele tem vários prolongamentos. Um axônio e vários dendritos. Então, são vários prolongamentos, por isso a gente chama de multipolar. Aqui eu mostro para vocês a peça da medula. No laboratório a gente tem uma peça igualzinha a essa, tá? Então, o que é que a gente vai observar aqui que eu quero passar para vocês? Primeiro que essa medula é ela que vai ser responsável por conduzir a informação, né? Então, quando a gente recebe um estímulo, esse estímulo ele chega na medula e a medula transmite para o encéfalo. O encéfalo processa a informação, volta com uma resposta para a medula e a medula transmite, então, para gerar a resposta lá em alguma musculatura, tá? Essa medula, ela vai ter, então, nervos que vão sair dela, tá? Então, a gente tem aqui, ó, nervos raquidianos que saem dessa medula. Só que esses nervos, gente, eles se dividem em raízes nervosas. Eu tenho uma raiz que está saindo aqui e a outra raiz que está saindo aqui. Perceba que essas raízes, elas são diferentes. Perceba que aqui na raiz dorsal, ou seja, mais de trás, a gente tem uma dilatação. Essa dilatação é o gânglio. Já a raiz ventral, a raiz da frente, ela não tem dilatação, tá? E aí isso faz toda a diferença. Por quê? Porque, gente, as informações, elas são transmitidas de forma diferente aqui. Como assim? Quando você recebe um estímulo, esse nervo, ele vai receber esse estímulo sensorial. Então, você tem aqui um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo vai entrar na medula através da raiz dorsal, ou seja, essa que tem o gânglio. E aí essa informação entra então na medula e vai ser conduzida lá para o nosso cérebro. Só que quando o cérebro processa essa informação e volta com uma resposta, essa informação agora vai sair da medula através, vou até mudar a cor aqui, através da raiz ventral. E aí passa pelo nervo até
a gente receber a resposta no músculo. Ou seja, nós vamos ter uma diferença entre os neurônios dorsais e ventrais. Os neurônios que passam na raiz dorsal, onde tem essa dilatação, que é o gânglio, são neurônios sensitivos. Já os neurônios que passam na raiz ventral são os neurônios motores. E aí, se vamos imaginar aqui, como a gente viu na aula passada, se eu faço cortes aqui nesse nervo. Se eu faço um corte aqui nessa raiz ventral, a pessoa perde, então, sensibilidade, motricidade. Então, essa pessoa perdeu motricidade. Por quê? Porque é aqui que está passando o neurônio motor. Mas ela não perde sensibilidade, porque essa raiz nervosa aqui, dorsal, ela está íntegra. Agora, vamos imaginar o contrário, que essa pessoa, ela teve uma lesão na raiz dorsal. Então, ela vai perder a sensibilidade. Mas ela não perde motricidade, já que a raiz ventral ela está intacta. Só que, se eu tenho uma lesão no nervo como um todo, aí eu vou perder as duas coisas, porque aí eu não tenho a condução nem do estímulo sensitivo e nem do estímulo motor. A outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a divisão de substâncias, tá? Então, aqui a gente tem mais externa uma substância branca e mais interna a substância cinzenta. A gente viu que essa substância branca é dividida em funículos, fascículos, e a substância cinzenta a gente viu que é dividida em cornos ou colunas. Corno anterior, lateral, posterior. Por fim, gente, eu quero mostrar essa peça. A gente não tem nenhuma peça de meninges, tá? Mas aí eu quero mostrar para vocês que o líquido cefalorraquidiano, ele é produzido por estrutura aqui em cima. Deixa eu botar aqui de vermelho. Bem aqui, que é o plexo coroide, tá? E aí esse líquido cefalorraquidiano, ele é produzido e ele vai ser liberado naquele espaço subaracnoidal para poder, então, ele percorrer tanto o encéfalo como também a medula, tá? Lembrando que a gente tem 3 meninges, né? A mais externa, que está em maior contato com o crânio, com o osso, é a dura mater, né? Então, mais para cá estaria a dura mater. A intermediária é a aracnoide, aquela mais delicada. E a mais interna, que está firmemente aderida tanto ao encéfalo como também à medula, é a pia mater, certo? E aí, então, entre a aracnoide e a pia mater, a gente tem o espaço subaracnoidal, que é por onde passa o líquido cefalorraquidiano. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Só relembrando que a gente vai ter essa aula prática, sim, quando a gente voltar aí às aulas presenciais, certo? Mas aí, mais uma vez, eu queria apresentar essas peças, porque eu acredito que isso vai ajudar vocês a estudar para a nossa prova teórica. Lembrando, então, que as provas práticas elas estão suspensas, teremos apenas a prova teórica, tá? Beijo para vocês. Agora eu estou disponível para tirar as dúvidas, tá certo? Bons estudos!